Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Dizendo que ontem nós publicamos no nosso blog uma informação de que a Prefeitura de Fortaleza havia aberto uma concorrência pública para uma parceria público-privada para contratar uma empresa que seja responsável por garantir energia solar a todas as creches e escolas da Prefeitura da capital cearense. Ontem, o governador Eumano de Freitas publicou um decreto em que ele, governador Eumano, cria uma comissão especial para dar satisfação a organismos internacionais sobre a política do governo de utilização da energia solar. Então, esse decreto do governador cria, inclusive, um grupo de trabalho intersetorial para elaborar a minuta de um projeto de lei que cria o programa, atenção, Programa Renda do Sol. Este programa visa atender às pessoas de menor renda, de imóveis na zona rural e periferia das grandes cidades, para instalarem o sistema de energia solar para as suas próprias residências e também para vender à empresa distribuidora de energia no Estado. É um decreto longo, o governador faz várias considerações para que essa comissão intersetorial elabore a minuta de um projeto de lei a ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado, criando exatamente o programa Renda do Sol. Embora tardiamente, é muito importante essa iniciativa do governo do Estado, porque aqui, em várias outras oportunidades, nós já fizemos críticas ao governo do Estado do Ceará por não utilizar energia solar nos seus próprios. Citamos exemplos do centro administrativo lá no Cambeba. Nós temos uma área edificada muito grande lá no Cambeba, onde funcionam várias secretarias, e inclusive funciona também o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. São prédios grandiosos, prédios feitos já há alguns anos, onde se abusava dos espaços. Então, toda a iluminação desses prédios é contratada aqui da Coelce. O governo gasta os tubos de dinheiro para pagar a energia da Coelce, podendo utilizar a energia solar não apenas como objeto de economia, mas também para atender ao meio ambiente, que é hoje a grande discussão do mundo é o respeito ao meio ambiente, e nele está incluído a utilização de energias renováveis, tanto a solar como
a energia eólica, né, que o estado do Ceará utiliza muito pouco. Agora mesmo o estado está construindo outro prédio muito grande, para ser o maior hospital público do Nordeste, que é o Hospital da Universidade Estadual do Ceará, já em fase de conclusão, e lá não tem um projeto para energia solar nem eólica. Agora, recentemente, o Estado doou um terreno grande, sim, terreno grande, para que a Coelce ou Enel construa uma estação, uma subestação para garantir a energia do funcionamento do hospital da UES. É um verdadeiro absurdo. Na Terra do Sol, nós não utilizamos o sol para a energia, para termos uma das energias renováveis. Muito bem. Também ontem, o governador Eumano de Freitas publicou um decreto que organiza a estrutura administrativa da Secretaria de Articulação Política. Essa secretaria é comandada pelo jornalista Valdemir Catânio, uma das pessoas mais próximas da ex-prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins. Também nessa secretaria está um oficial da Polícia Militar, de nome André Barbosa, que é preposto do senador Camilo Santana, que André Barbosa queria ser o secretário de articulação política indicado por Camilo. Mas o governador Eumano preferiu o seu companheiro de PT, chamado Raiz, ex-companheiro de secretariado da Prefeitura de Fortaleza, numa das administrações Luiziane Lins, no caso o Valdemir Catânio, para ser o seu articulador político. E aí, Catânio articula em favor de uma candidatura de Luiziane Lins à Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. E André Barbosa, preposto do senador Camilo Santana, trabalha em sentido contrário. Eles dois chegaram a colidir, mas o governador disse que a posição, quem manda é o Catânio. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Agora, com as manchetes do nosso blog desta sexta-feira, a gente destaca a notícia que Gardel Rolim solicita audiência pública para desenvolver o centro de Fortaleza e aproximar a população ao Legislativo Municipal. No texto, o presidente da Câmara Municipal justificou a solicitação em vista do valor da região para o seu povo. Além disso, proporcionar a proximidade da população com o Legislativo Municipal. Outro destaque que temos é que o Tribunal Superior Eleitoral decide que partido não pode impor obrigatoriedade de contribuição aos filiados. Na sessão desta quinta-feira, o plenário determinou mudanças nas regras aprovadas pela legenda referentes à obrigatoriedade de contribuição de filiado e de aplicação de sanções em caso de não pagamento, por serem contrárias ao entendimento do TSE sobre esses pontos. Outro destaque que temos é que o ministro Dias Toffoli anula provas contra Tacla Duran na Lava Jato. Toffoli atendeu ao pedido de liminar para
considerar imprestáveis as provas capturadas a partir de análise dos sistemas usados pela Odebrecht para registrar pagamentos de propina. E agora com os destaques nacionais, começando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre política, que filhos de Lira e de assessor alvo da PF intermediaram juntos negócios na saúde. A empresa diz que o presidente da Câmara dos Deputados não interfere nas negociações com o Ministério. Lira critica a Folha. A gente também fala sobre governadores, que Eduardo Leite despenca Tarcísio e segue líder em popularidade digital. O IPD confirma dificuldade de consolidação do tucano como alternativa ao bolsonarismo. E a gente fala sobre Segunda Revista, e está em destaque aqui que celular de Mauro Cid tinha documento com roteiro para golpe de Estado. A advogada de Bolsonaro vê ação frágil contra ele no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, com os destaques do Estadão, a gente fala sobre economia, que geração neném, como resgatar os 11,5 milhões de jovens que não estudam nem trabalham. Segundo especialistas, a evasão escolar no ensino médio é preocupante. O país precisa criar um modelo profissionalizante em que o adolescente saia da escola com competência para fazer algo significativo. E a coluna do Francisco Leale diz que o Tribunal Superior Eleitoral enfrenta dilema de tornar Bolsonaro um político proscrito ou um mártir. Agora, com as atualizações do Globo, a gente fala sobre dados do IBGE, que o Brasil não é mais um país de jovens. A população com menos de 30 anos cai a menos da metade. O país perde o chamado bônus demográfico. Em 2012, essa faixa era de 49,9% e ano passado de 43,3%. Por fim, a gente destaca a coluna da Bela Megali, que ela diz que o conselho que Flávio Bolsonaro mais tem ouvido sobre seu voto em Zanin no STF. O senador tem deixado claro que não fará nenhum gesto sem combinar antes com o seu pai. Bom, Ciro Gomes, o ex-presidenciável, é cético quanto ao futuro do presidencialismo brasileiro e passou a ser um árduo defensor do parlamentarismo. Ontem, Ciro proferiu uma palestra para comerciantes cearenses na Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza sobre o tema Perspectiva da Economia Brasileira. E não foi muito otimista na sua avaliação com relação ao futuro da nossa economia, mas foi enfático na contestação do sistema político nacional para o setor econômico. Num determinado momento, ele disse que a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e disse na presença do presidente da Federação das Indústrias do Ceará que a CNI bateu palmas durante 30 anos, pelo movimento que estava sendo feito para a desindustrialização do país. A indústria nacional, segundo ele, está morta e não há perspectiva de recuperação a curto prazo com a política nacional de desenvolvimento econômico. Ele foi também duro ao dizer que o governo federal mente quando acusa o Banco Central, quando diz não poder
mudar a diretoria do Banco Central, porque há uma lei complementar que garante a autonomia do Banco Central. Ele, Ciro, é contra a taxa de juro hoje estabelecida pelo Banco Central. E ele citou a lei complementar, o artigo e o parágrafo, que dão ao presidente da República a autoridade para defenestrar a diretoria do Banco Central. Vamos ouvi-lo. Eu estou obrigado hoje a refletir consigo sobre as perspectivas da economia brasileira. Você tem os otimistas do Adriano Pinto, não é? Do Adriano Nogueira. Os otimistas não querem saber dos problemas. Os otimistas acham que tudo vai dar certo. Esses, acreditem, no Brasil, erram sempre. Eles agora estão eufóricos, porque a Standard & Poor's, que o pessoal lá do Zé Walter sabe bastante bem o que representa, né? A Standard & Poor's tirou o Brasil da classificação de risco estável para positiva. Então, há uma euforia imensa. E o IBGE publicou uma estatística dizendo que a economia brasileira surpreendeu, cresceu 1,9% no trimestre em comparação com o trimestre anterior. Então, já está todo mundo cometendo rigorosamente o mesmo erro e alienação com que há 30 anos, praticamente, em números redondos, nós, brasileiros, temos sido enganados, enquanto o nosso país está sendo destruído. Acreditem, não há exagero nenhuma na minha palavra. O Brasil é um país em processo grave de destruição. As nações também se suicidam. Vou tentar demonstrar isso para fazer a perspectiva. Os pessimistas, esses não nos servem, eles trazem uma emoção muito negativa. Eles, às vezes, relativizam os problemas e se acovardam diante deles. Eles não têm imaginação, eles não fazem o diagnóstico correto dos potenciais extraordinários. E eles nem sequer conhecem o ideograma chinês, que é o mesmo para a ideia de crise, é o mesmo ideograma para a ideia de oportunidade, com rabinho de nada. Os chineses, quando veem o ideograma crise, eles veem quase instantaneamente a ideia de oportunidade. E é do que se trata. Eu estou aqui num celeiro de vitoriosos, num país que está sendo destruído há 20, 30 anos. Portanto, o pessimista, ele não sabe que o Brasil, não quer saber que o Brasil é um de 3 países do mundo em disponibilidade de recursos naturais. Eu tenho um amigo imaginário de Marte. Ele vive em Marte, mas ele gosta muito da Terra. E ele olha para a Terra e tem aqui uns amigos e tal, eu sou um deles. E esse amigo marciano passa aqui mais ou menos no meio do ano, que é um pouco mais moderada a temperatura e tal. Então, ele passou aqui em junho do ano passado. E Ciro Gomes sai disso. Essa disputa aí está marcada por ódio, por paixão. Você fica querendo falar as coisas, como é, como devia ser, os projetos, os detalhes e tal. Sai disso. Ou tu é Bolsonaro, ou tu é Lula e tal. Sai dessa parada. Eu disse, ô Marciano, vai se meter na tua vida lá em Marte. Eu vou ganhar a eleição aqui no Brasil e tal. Né? Marciano era sabido, né? Parecia que sabia mais. Mas esse Marciano passou aqui de volta, agorinha. 2 dias atrás, nós encontramos, fomos tomar uma lá na Antônio Bezerra, né? Lá no Carneiro do Ordônios. Aí, que está mais para Parquelândia do que para Antônio Bezerra. E o Marciano, então, me disse, ô Ciro Gomes, como é esse negócio aqui? Eu passei aqui em junho passado, o Brasil parecia que estava na véspera de uma guerra civil, o povo querendo se matar, era ódio para cá, era coisa para lá, falando de democracia e tal, e eu voltei aqui, tu sabe, eu sou meio apressado, meio descuidado, e eu olhei assim, não aconteceu nada de lá para cá. Se como assim, Marciano? Nós mudamos profundamente. Espera aí, de novo, Ciro, tu estava completamente iludido naquele junho e continua iludido agora nesse junho. Por quê? Porque eu fui olhar a economia brasileira, e a economia brasileira está assentada em câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central, superávit primário, e o presidente do Banco Central é um tal de Roberto Campos Neto. Não era o mesmo que estava em julho, não era a mesma economia e tal. Tem razão, Marciano. Mas mudou muito na política, mudou mesmo? Pois eu passei aqui da vez passada, a negada estava só com a esculhambação, que quem mandava e desmandava era o Centrão, e com o orçamento do relator, e um tal de Lira, que era o presidente da Câmara, e um tal de Silveira, que era o presidente do Senado. Não era não, eu estava enganado? Não, tem razão, são os mesmos também agora e tal.
Houston, meu amigo Marciano, parece que anda vendo as coisas melhor do que eu, e é muito, eu não sei se vendo melhor do que vocês tudo. Eu faço esse xiste para poder falar com liberdade de quem não precisa agradar mais ninguém, porque meu ciclo eleitoral, meu apetite eleitoral acabou. Eu antes me sentia obrigado a representar uma espécie de corrente de opinião, porque eu tirava 10%, 12%, agora praticamente me deixaram falando só. Portanto, eu agora falo só por mim, o que me dá uma liberdade muito grande. A CNI assistiu à destruição da indústria nacional brasileira nos últimos 30 anos, batendo palma. A Confederação Nacional da Indústria Brasileira bateu palma para essa política que destruiu a industrialização brasileira. Todos os governantes. A Fiesp finalmente tem um presidente da Federação industrial, porque era só falido, corrupto, sabe, entreguista, e bateram palma para a destruição da indústria. O epicentro da desindustrialização não é o Ceará, não, é São Paulo. E vamos lá. Segunda equipotência, a tecnologia. Não existe maturidade tecnológica sem uma violenta e central presença parceira do Estado. O vereador de Fortaleza, Léo Couto, está praticamente afastado do PSB, partido que até bem pouco ele comandava em Fortaleza. Léo Couto, que é filho e neto de ex-presidentes da Câmara Municipal de Fortaleza, o pai Zé Maria Couto foi presidente da Câmara e o avô Gerôncio Bezerra também foi vereador e presidente da Câmara Municipal. Ele hoje faz parte de um bloco de oposição ao prefeito José Sarto, em quem votou para prefeito de Fortaleza, mas rompeu em razão das divergências políticas que ocorreram na disputa pelo governo do Estado no ano passado. Léo Couto, não gostaria, segundo ele, de sair do PSB, mas há pretensões em razão das dificuldades hoje por ele experimentadas no partido, há pretensões de ir para o PT. Vamos ouvi-lo. Bom, nós estamos há pouco mais de um ano da campanha municipal. O senhor acha que a Câmara vai viver momentos mais tensos ou vai continuar com esse clima que hoje existe entre os vereadores? O clima já está assim esquentando. A gente vê semanalmente, Edson Silva, alguns embates de pessoas que são mais para o lado do governo estadual, outros puxando mais para o lado do poder municipal, e eu acredito que já se antecipou as eleições de 2024, né, onde, como eu acabei de dizer aqui, boa parte dos vereadores, né, e eu acho que é uma estratégia que a base do prefeito Sarto está usando, tentando diminuir, né, as ações que o governador Elmano vem fazendo nesses 6 meses, onde não se vê que já está há 2 anos e meio de administração do prefeito Sarto, e nós temos vários problemas na nossa cidade, que a saúde é o calcanhar de Aquiles, eu acho, do prefeito Sarto, onde toda semana eu cito que de 10 emergências, 4 estão fechadas. Né? Eu tenho certeza que dos 43 vereadores, 100% recebe diariamente ligações falando de alguma pessoa que está no hospital ou de alguém que está enfermo, precisando dos hospitais, e semanalmente nós temos uma narrativa criada pela base que a culpa é dos repasses do governador Elmano, o preço das passagens de ônibus aumentou pelo repasse do governo. Enfim, narrativas estão criadas já visando o ano eleitoreiro. Né? Nós temos está tendo uma dificuldade muito grande na própria base do PDT, já visto que eu acabei de dizer que o próprio líder do PDT hoje transita aí nesse bloco de oposição, de independência, a própria enfermeira Ana Paula, relatei aqui do John Monteiro, que fez duras críticas ao prefeito Sarto.
Então, está muito complicada a vida dentro do PDT e esse racha provavelmente deve ter aí 2 ou 3 candidatos, se a gente falar aí de PT, o próprio PDT e outro candidato que pode vir a acontecer, outra candidatura, né? Vereador Leopoldo, nós estamos falando aqui nas divergências macro, mas, na verdade, também há divergências entre os próprios vereadores, porque a disputa pelo voto é uma disputa realmente, até certo ponto, ferrenha, né? Embora o senhor tenha dito aqui, logo no início, quando eu perguntei a diferença do modo de fazer política do seu pai, do seu avô, para a sua de hoje, o senhor mostrou aí o avanço da internet, que você pode fazer uma mensagem hoje e ser vista por milhares de pessoas. E naquela época, o seu pai, o seu avô, mais difícil ainda, para poder falar para um grupo de 100 pessoas, tinha que fazer várias reuniões no mesmo dia. Mas naquela época também tinha uma disputa muito centrada nos bairros de Fortaleza. Por exemplo, o seu avô e o principal concorrente dele lá, que era o Antônio Costa, naquela área ali de Antônio Bezerra, né? Quer dizer, os dois, Antônio Costa e Gerôncio Bezerra, foram vereadores ao mesmo tempo, deputado estadual também. Depois vieram os filhos, o Zé Maria continuou e o filho do Antônio Costa não continuou, teve apenas 1 ou 2 mandatos, o Sérgio Costa, né? Depois se meteu aí na área da religião. Essa disputa dos vereadores nos bairros ainda existe? Em alguns bairros, sim. Você tem os vereadores de bairro, né? Você falou Antônio Bezerra aí, o Adail, por exemplo, é um vereador que tem uma concentração forte no bairro dele, né? O vereador Pepe Cel tem uma concentração forte ali no Conjunto Palmeiras, né? Então, essa disputa, o João Monteiro, que eu acabei de citar aqui no Mucuri, então, existe vereadores de bairro que tem ali 50%, 60%, até 70% da sua votação lá, né? Eu me dou muito bem com todos os vereadores, tento colocar todas as situações as mais claras possíveis, e lhe coloquei uma diferença que é a internet, que é a questão da reverberação, né, das nossas falas, das nossas ações nas redes sociais. Mas eu acho que a fundamental da mudança que nós tivemos aqui nesses 40 anos, 20 anos, né, que eu pude ver também, eu poder dar mais pertencimento à população do que é necessário, do que o pertencimento que a política faz na vida das pessoas, né? Nós temos vários projetos que eu participei na época da Casa Civil, que hoje fazem a diferença na vida das pessoas. Obrigado, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, pela honrosa audiência. Estamos encerrando aqui o nosso programa, prometendo estar de volta na próxima segunda-feira, com a proteção de Deus, a partir das 11h45. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Bom final de semana.